Como colocar o cinto corretamente na criança? Como colocar a criança sentada na cadeirinha e passar o cinto de forma correta, para que a cadeira faça o seu papel de segurar a criança, de protegê-la no caso de um impacto. Eu sou Emanuel Balduino e este é o Compare Baby. A proposta do vídeo, então, é ser um passo a passo rápido, te explicando os principais pontos que tem que se observar para que você coloque a criança sentada na cadeirinha e prenda o cinto com facilidade e que esteja correto. Não adianta nada colocar a criança sentada com o cinto desajustado, com o cinto fora da regulagem de altura correta, com folga, porque dessa forma a cadeira não vai fazer o seu principal papel, que é segurar a criança no caso de um impacto. Então, seguindo esse passo a passo, com certeza você vai poder transportar o seu filho com a máxima segurança. No canal nós já temos inúmeros vídeos de cadeira de carro e também com assuntos relacionados à segurança da criança nas cadeirinhas. Te convido a assistir os outros vídeos, tem muita informação, principalmente com relação aos grupos de peso, Isofix, formas de instalação e outras dicas. Eu vou deixar os vídeos aqui na descrição. É importante que você assista porque tem muita informação importante lá, certo? Essas dicas elas valem tanto para o bebê conforto como para cadeiras de carro que tenham um cinto próprio. Então, aqueles modelos que usam o escudo de proteção, o sistema de instalação é outro. Inclusive, em todos os vídeos que a gente tem de cadeira de carro, eu sempre explico como fazer o ajuste. Então, se a gente for ver os vídeos individuais, basicamente todos eles têm essa informação de como colocar a criança corretamente. Porém, existem outras cadeiras no mercado que a gente não tem o vídeo e esse aqui vai poder te auxiliar. Então, o que é o primeiro ponto importante de se observar? Algumas cadeiras de carro, deixa eu pegar aqui, elas têm os redutores. Então, para que serve esse redutor? Alguns modelos de cadeira de carro, eles podem ser utilizados em mais de um grupo. Então, cadeira de frente, grupo 1 é de 9 a 18 quilos. De costas é de 0 a 13. Então, o que acontece? Um único produto tem que servir para uma criança menor, tanto menor quanto maior. Como a estrutura ela é única, se utiliza os inserts, as almofadas, os redutores, para reduzir o espaço interno e fazer com que a criança não fique tão sentada e fique melhor acomodada. Então, esses redutores eles têm que ser utilizados de acordo com a informação que está no manual. Não se pode utilizar por um tempo maior ou menor, certo? Muitas vezes o peso é o que indica o tempo de utilização. Em muitos casos a recomendação é cerca de 9 quilos, porém verifica o manual da cadeirinha, ok? Alguns modelos também permitem que você retire uma parte da estrutura. No caso dessa daqui a gente pode tirar a espuma, então você pode tirar a espuma e utilizar somente o redutor. E por que isso é interessante? Eventualmente a criança ainda precisa da almofada para reduzir o espaço interno. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui a almofadinha, claro, tem que passar o cinto, deixar preparado para a correta posição, mas eventualmente a criança já está grande a ponto de o cinto começar a ficar apertado em função da espuma e muitas vezes os pais acabam deixando a espuma ou o redutor por um tempo maior e isso faz em muitos casos o tamanho do cinto diminuir, porque na hora de fechar o cinto a espuma está elevando a criança, além claro de não manter a criança na posição adequada. Então, sempre observe e use o redutor de acordo com a indicação do fabricante, não use nem a mais e nem a menos, certo? Então, os redutores eles são importantes de serem utilizados, porém não use por tempo demais, porque senão a criança vai ficar apertada e dependendo da cadeirinha você vai ter dificuldade para fechar o cinto. Aqui está o nosso dummy, vou deixar ele deitado aqui por enquanto. O que a gente tem que observar também aqui? O cinto de diversas cadeirinhas tem regulagem de altura, seja individual, eu vou deixar uma fotinho aqui na frente da cadeira, vai ficar fácil de entender. Tem algumas cadeiras que não tem um apoio de cabeça e tem buracos no encosto. Tem que ajustar a altura do cinto conforme o crescimento da criança. Não adianta deixar a criança crescer e manter a posição lá no primeiro, porque o que vai acontecer? Vou colocar o dummy sentado aqui. Então, o que a gente tem que sempre observar? Utilizar o grupo de peso de acordo com a recomendação das normas, certo? Então, o que a gente tem que observar? A altura do ombro com a altura da onde o cinto está saindo do encosto. Se a gente observar aqui, o cinto está saindo debaixo do ombro do nosso boneco. O que isso vai fazer? Ó, eu vou colocar aqui. Você vai poder observar
que o cinto ele está fazendo assim, e isso não pode, porque se a gente for puxar o cinto, quando a gente puxa o cinto, a tendência é ele reduzir e ele vai acabar apertando a criança vai ficar incomodada. Então vai machucar, não é o adequado, ok? O que tem que se fazer? Ajustar a altura do cinto, mantendo ele sempre próximo à linha do ombro. Fazendo isso, o apoio de cabeça vai estar na regulagem adequada. Nos modelos que tem apoio de cabeça, ok? Nesses modelos que tem um apoio de cabeça, normalmente o ajuste do cinto ele é coordenado com a regulagem do apoio de cabeça. Então, os modelos que tem esse recurso é muito mais simples de ajustar, não precisa soltar o cinto por trás. Os modelos que não tem que ajustar o cinto por trás da cadeirinha. Algumas cadeiras tem vídeo aqui no canal explicando, ok? Então, mantém a linha do ombro na linha aqui da saída do cinto. Dessa forma o cinto está posicionado corretamente. Para ajustar o cinto, normalmente as cadeiras têm algum botão, ok? Então, agora que a gente já ajustou a linha do ombro corretamente, o apoio de cabeça está ajustado correto, a gente tem que ajustar aqui. Então, pressionou o botão, essa tira ela vai começar a reduzir. Ó. Essa tira aqui comanda a folga. Para a gente aumentar a folga, pressiona o botão e ajusta. Lembrando que normalmente essa faixa aqui ela fica muito próxima à mão, então eventualmente você vai pressionar e se encosta na faixa levemente, o cinto não corre e você não consegue ajustar. Da mesma forma que em muitos casos o protetor do cinto ele é fixo, então se a gente puxar o protetor, o cinto não corre. O que corre é o cinto. Então, cuida para não trancar o cinto aqui, segurando, e não puxa o protetor do cinto. Ó, aumentou a folga, pressiona o botão vermelho para as fivelas soltarem. Você pode tirar então aqui o bebê. Ok? Chegou no carro, coloca a criança sentadinha, ajusta o cinto passando no ombro, aqui, coloca o bracinho para a lateral. Aqui a gente está vendo uma cadeira no grupo 1, ok? 0 mais e 1, porque essa cadeira vai desde 0 até 18 quilos. O ajuste do cinto também vale para os modelos de bebê conforto. Então, esse ajuste do cinto, regulagem, isso é comum. Quando as cadeiras são grupo 2, 3, ou são aquelas multigrupo de 0 a 36 quilos, de 9 a 36, a partir dos 18 quilos, a criança começa a utilizar o cinto do veículo. Então, não é o caso dessa explicação, ok? Tem outros vídeos aqui no canal explicando sobre os assentos. Então, segurou as duas faixas, engata. Como é que a gente identifica se está com folga ou não? Puxou o cinto. Ó. E lembrando que existem no mercado cadeiras mais simples que não têm essa regulagem centralizada. As regulagens elas são individuais. Teria que ajustar individualmente em cada ombro, é um sistema bem mais simples. Aqui a gente está focando nos modelos que tem essa regulagem centralizada, que é muito mais fácil e mais moderno, ok? Então, puxei o cinto. O que a gente tem que observar? Se a gente conseguir fazer uma pinça, se chama fora do Brasil pinch test. Tem que tentar pegar o cinto. Se você estiver conseguindo pegar o cinto, ele está com folga. Então, ó, por exemplo, aqui para exemplificar que está com muita folga, tá? Tá pegando no meu dedo. Então a gente tem que puxar mais para reduzir e ajustar no corpo da criança, sempre observando para que não aperte demais. Então ajustou aqui, tá ok. Ó, no caso aqui, se o cinto está na altura certa e não tem folga, é muito difícil da criança conseguir tirar o braço. Então, essa regulagem adequada aqui. Se a criança não está utilizando o redutor, lembra que eu comentei antes, alguns pais utilizam o redutor com a idade errada. Então, muitas vezes o redutor faz com que se tenha mais folga de forma desnecessária. Então, observa esses ajustes, ok? E outros dois detalhes importantes que a gente tem que observar é que o cinto da cadeirinha não pode estar torcido, bem como o cinto do carro na hora da instalação, se não for o Isofix. Isso é muito importante, não deixe o cinto torcido, mantenha a fibra da faixa na direção certa, ok? Aumenta mais a proteção. E observa também para que a bundinha do bebê fique ajustada certinha lá atrás.
às vezes a criança fica para frente e a regulagem de altura fica na posição errada. Então a gente tem que observar para que a bundinha do bebê fique encostadinha lá atrás. Uma, porque a regulagem da altura do ombro vai estar na posição correta, e outra em função da questão da postura da criança, senão vai acabar forçando as costas, a coluna. Então é importante você observar que a bundinha, o corpo da criança está bem acomodado no assento e no encosto. Então, estando com o cinto na altura certa e sem folga, a criança está protegida. No caso de impacto, ela não vai para frente, ok? Claro, a cadeira vai estar instalada, vai estar tudo certo. O cinto faz parte da proteção. Ajuste de altura. Se você ajustar muito alto, a gente falou há pouco sobre o cinto estar muito baixo. Se o cinto estiver muito alto, o cinto vai pegar no pescoço. No caso de um impacto, acaba ficando com muita folga. Então, o cinto para cima também não é bom, ok? De preferência sempre na linha do ombro. Se ficar assim muito alto nas cadeiras que tem apoio de cabeça, além do cinto passar no pescoço, ele não vai ficar protegendo corretamente, o apoio de cabeça não está ajustado corretamente. Então, eu já vi muitas vezes isso acontecer. Se o protetor de cabeça está muito alto, ao invés de estar protegendo a criança, que a função dele não está. Então, observa para que você consiga deixar ele na posição certa. Inclusive, quando ele está numa posição mais alta, a folga do cinto é diferente. Olha o tamanho do cinto. Tá vendo? Nessa posição aqui, o cinto está com essa folga. Quando ele ajusta, olha o tamanho da folga, que é a folga real que está no cinto para o tamanho do corpo da criança. Tem bastante folga desnecessária, ok? Então, esses são os principais pontos que você tem que observar. E sempre na hora de colocar, observa que a criança não pode estar com uma roupa muito cheia, ok? Então, eventualmente um casaco muito volumoso, isso também pode impedir o ajuste correto da folga. Em outros vídeos a gente falou no canal. Porém, aqui a dica principal e o foco do vídeo é como ajustar o cinto no corpo da criança. Puxou, se você está tendo dificuldade de pressionar o botão aqui, puxar o cinto, pode ser que você está segurando essa parte inferior ou está puxando o protetor do cinto e ele é fixo, ok? E mantenha os ajustes corretamente na altura do ombro. Então, fez todos os ajustes. Em alguns modelos de cadeira você consegue fazer a posição depois mesmo da cadeira estar instalada. Se tiver de costas, a maioria das cadeiras é sempre na posição mais deitada, poucas têm mais de uma posição. E quando tiver de frente, você tem que deixar na posição mais confortável para a criança, principalmente se você vai fazer um trajeto maior e durante o percurso a criança vai acabar dormindo, então já faz a instalação da cadeira em uma posição mais reclinada, certo? Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e se você ainda não conhece, o Compare Baby tem um clube de descontos, onde a gente compartilha lá diversas promoções de produtos para bebê, grupos no WhatsApp, Telegram e Facebook, promoções de fraldas, lenços umedecidos, cadeiras de carro, enfim, tudo que você precisa para o enxoval do bebê com ótimos descontos. Combinado? Os links estão todos aqui na descrição. Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau!